estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Ezequiel, versículos 1 a 4 do capítulo 19. A leoa representa a nação de Israel ou a cidade de Jerusalém, que produziam os leõezinhos ou reis. O primeiro leãozinho representa Jeoacás, filho de Josias. Ele foi coroado pelo povo após a morte de Josias, mas foi quase imediatamente deposto por Faraó Neco. Em seguida, ele foi levado acorrentado para o Egito após reinar apenas 3 meses. Versículos 5 a 9. Esse leãozinho revelou um poder maior que o primeiro ao arrebentar fortalezas e devastar cidades. As nações o apanharam também e o levaram com ganchos para a terra da Babilônia. Esse segundo leão parece se referir a Joaquim. Após o reinado de apenas 3 meses e 10 dias, Joaquim ficou aprisionado na Babilônia por 37 anos até que o rei babilônico Evil-Merodach o liberou. Versículos 10 a 14. Esta imagem da videira tipifica a nação de Israel como um todo. O vento oriental representa Nabucodonosor da Babilônia e seu exército. A imagem se refere à captura e morte do rei Zedequias e à destruição de Jerusalém no cerco de 586 a.C. Zedequias foi capturado no deserto próximo a Jericó, foi cegado, acorrentado e levado para a Babilônia. A dinastia davídica e a monarquia israelita parecem chegar a um fim súbito em Zedequias. O fogo é alternativamente um símbolo de aniquilação ou punição contínua. O cetro será temporariamente removido de Judá como punição pelos pecados. Todavia, a promessa divina de que o cetro não se apartaria da linhagem de Judá finalmente se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 20. Versículos 1 a 3 do capítulo 20. Em 14 de agosto de 591 a.C., os anciãos de Israel foram ter com Ezequiel para consultar o Senhor. Cerca de 1 ano havia se passado desde a visão do templo. Talvez estivessem fazendo perguntas sobre o cativeiro e sua duração. Deus usou a ocasião para acusá-los novamente de uma longa história de pecado e de definitiva apostasia. Versículos 4 e 5. O capítulo 20 apresenta uma visão negativa da história de Israel. A mão levantada era aparentemente um gesto usado quando uma pessoa fazia um juramento. A expressão descendência da casa de Jacó é uma referência a todo Israel. A declaração me dei a conhecer a eles na terra do Egito faz lembrar o encontro do Senhor com Moisés em Êxodo 6, versículo 3, em que Deus fez juramento e revelou o significado do seu nome. Na descrição de Ezequiel, os destinatários do juramento são os israelitas, não os patriarcas. A história de Israel como nação começou no Egito, onde Deus escolheu o seu povo. Ele jurou conduzir o seu povo à terra fértil e gloriosa que prometera a Abraão. Versículos 6 a 8. A expressão uma terra que mana leite e mel descreve a beleza natural da terra de Israel. No entanto, sua verdadeira importância era sua designação como habitação de Deus. O Pentateuco não registra detalhes sobre a vida religiosa dos israelitas durante sua escravidão no Egito, mas assegurou inferir que quando ali estavam, eles haviam assimilado a religião da cultura egípcia, tal como mais tarde sucedeu na terra de Canaã. O incidente com o bezerro de ouro em Êxodo 32 deve ser entendido contra o pano de fundo da idolatria egípcia. Em Josué 26, versículo 16, também menciona que os israelitas tinham adorado deuses estrangeiros. A recusa do povo em ouvir a palavra do Senhor demonstrou a atitude interior do povo para com Deus. Versículos 9 a 13. Deus não destruiu totalmente os israelitas no deserto após o êxodo, porque ele quis defender a honra de seu nome. Ele se fez conhecido a eles de uma maneira poderosa e compassiva, resgatando-os do Egito, para que pudessem cumprir a sua promessa de abençoar o povo de todas as nações através do povo escolhido. No deserto, Deus lhes deu seus mandamentos e segui-los era ou escolher a vida e a bênção. Não segui-los era escolher a morte e a maldição. A obediência à lei era a resposta de uma pessoa que compreendia o quanto Deus a amava. Moisés ordenou que os israelitas santificassem o sábado. O sábado era uma manifestação visível do pacto mosaico. Com sua observância regular de um dia em 7, o sábado conflitava com os calendários dos pagãos com base na natureza, que giravam em torno das estações e das fases da lua. O sábado era uma recordação perpétua da aliança do Senhor Deus com o seu povo. O sábado era profanado se não fosse observado ou se fosse observado de maneira imprópria. Versículos 15 e 16. Israel fracassou no único ponto para entrar na terra de Canaã, em razão da incredulidade expressa em 4 violações específicas. Eles rejeitaram os juízos de Deus, não andaram nos seus estatutos, profanaram os sábados e andaram após os seus ídolos. Versículos 18 a 21. A nova geração de Israel, subsequente àquela que foi amaldiçoada a morrer no deserto, Deus pediu a eles que não se rebelassem, como havia feito a velha geração, a que saiu do Egito, mas não teve resposta de obediência da parte deles. Pelo contrário, eles se rebelaram como fizeram seus pais, e cada geração que se seguiu fez o mesmo até a época da última geração que antecedeu a de Ezequiel. A rebelião da segunda geração se refere a atos de apostasia após o incidente dos espias, em especial os eventos em Meribá, em Números 20, e Baal-Peor, em Números 25, versículos 23 a 26. As leis mosaicas eram de fato boas, os meios pelos quais o povo poderia desfrutar da presença e da bênção de Deus no meio deles,
Os estatutos que não eram bons referem-se antes à infiltração de costumes pagãos das nações vizinhas, com as quais o povo de Israel cada vez mais alinhava sua compreensão de sua própria lei, como o sacrifício de filhos primogênitos. Havia a exigência de que Israel dedicasse a Deus todo primogênito macho, em Êxodo 13, versículo 2, que os reis mas os reis Acaz e Manassés, sob a influência das religiões pagãs das nações vizinhas, radicalizaram, instituindo uma lei que exigia o sacrifício humano do primogênito. Versículos 27 a 31. Deus ordenou um único lugar de sacrifício, mas Israel levantou lugares de adoração em todo o alteiro alto e nos bosques, onde imoralidades podiam ser cometidas com certa privacidade. A apostasia primária da nação de Israel era a idolatria, a violação do primeiro mandamento. Essa transgressão demonstrava a rebeldia de Israel e era uma clara violação da aliança. A história de Israel, desde os seus primórdios, é caracterizada pela apostasia e abandono de Deus. Todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade ou etnicidade, participaram da mesma natureza pecaminosa que leva a essa rebelião. Versículos 33 a 38. A expressão tão certo como eu vi faz lembrar a linguagem de Êxodo 6, versículo 6, que descreve a oposição de Deus ao Egito e seu faraó. Mão forte e braço estendido trazem à mente o poder de Deus ao libertar o seu povo do Egito. Ironicamente, sua mão e seu braço agora trariam ira em vez de libertação para o seu povo. Quando os israelitas desobedeceram a Deus, recusando-se a entrar na terra prometida pela primeira vez, Deus escolheu purificar seu povo, forçando-o a vagar pelo deserto até que toda aquela geração tivesse morrido. Aqui ele prometeu tirar novamente os rebeldes da nação, quando cruzassem o vasto deserto de seu cativeiro na Babilônia. Somente os que haviam seguido fielmente a Deus poderiam retornar à sua terra. O propósito deste castigo, o deserto, era eliminar todos aqueles que adoravam ídolos e restaurar os que eram fiéis a Deus. Versículos 39 a 44. Deus prometeu trazer Israel de volta do seu cativeiro depois de ter retirado os rebeldes malfeitores. Então, um remanescente fiel, uma porção do povo que confiava em Deus, retornaria para a terra e não iria mais desonrar o nome de Deus pela desobediência e idolatria. Em vez disso, eles desfrutariam as bênçãos da nova aliança. Versículos 45 e 49. O sul é a Palestina, particularmente Judá, geralmente invadida pelo norte. Embora a Babilônia ficasse a leste para invadir Judá, os seus exércitos contornariam o mar Mediterrâneo e depois iriam para o sul a partir do norte. O invasor Nabucodonosor conquistaria a terra prometida como um fogo impetuoso, devorando árvores indiscriminadamente, estivessem verdes ou secas. A Palestina dos tempos bíblicos tinha muito mais florestas que hoje. Agora nós vamos estudar o capítulo 21. Versículos 1 a 5 do capítulo 21. A oposição de Deus ao seu povo é expressa pela imagem da espada empunhada, a forma comum que se referia à guerra no Antigo Testamento. A história provaria que a espada empunhada de Deus era o rei Nabucodonosor da Babilônia e seus exércitos. Para Judá como nação, era tarde demais para se arrepender, a destruição já estava decretada. As pessoas podiam se arrepender e ter certeza de vida eterna. No entanto, muitos justos seriam atingidos pela destruição vindoura. Deus não trará sobre o seu povo uma derrota e um exílio parciais, como foi o caso em 598 a.C., quando Ezequiel foi exilado. Agora, Deus concluiria o trabalho por meio de seus agentes, os babilônios. Versículos 6 a 7. O profeta precisava usar de todos os meios para mostrar que a destruição de Jerusalém já era uma sentença pronunciada, para ver se o povo se arrependeria. O suspiro é mais uma profecia comunicada por recursos de arte dramática, deixando entendido que haveria angústia no íntimo de todos, ao saberem das novas sobre a destruição da cidade. Versículos 8 a 11. Provavelmente Ezequiel, uma vez mais, esteja usando alguma forma de ação simbólica. O profeta pode ter rodopiado, cortado e golpeado como espada em uma dança dramática, como parte do oráculo. A expressão, o cetro do meu filho despreza, possivelmente afirma que a espada de Deus deverá desprezar o cetro real de Judá, que era importante para fazê-la parar e rapidamente ser extinto. O castigo de Deus era forte demais para esse instrumento feito tudo de madeira, pois ele, o Senhor, despreza tais objetos de madeira. Meu filho deve se referir a Judá, ou ao rei, como o Filho de Deus. Deus é sempre tanto juiz como executor, não importa o meio que ele use, e ele havia entregado a espada a Nabucodonosor. Versículos 12 a 13. Pelo fato do povo de Deus não ter aceitado suas advertências e correção, Deus permitiu que eles sofressem as consequências. Bater no peito era um sinal de dor e lamento. A espada de Deus é provada, experimentada e desprezaria o cetro de Judá, para que não houvesse mais rei até a vinda do Messias, cujo direito é de governar. Versículos 14 e 15. A ação de bater com as mãos uma na outra está associada à ira de Deus. A menção de até a terceira vez nos golpes da espada pode se referir aos 3 ataques e deportações que os babilônios perpetraram contra Jerusalém em 605, 597 e 586 a.C. Versículos 18 a 23. Essa imagem mostra os exércitos da Babilônia em marcha, chegando a uma encruzilhada. A espada é o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que deve tomar uma decisão. Um sinal aponta para Jerusalém, Judá, e outro para Rabá, a capital de Amon. Em 593 a.C., Amon tinha se juntado a Judá numa conspiração contra a Babilônia.
O rei, então, tinha de decidir qual dos dois lugares atacar, de modo que ele procurou seus deuses por meio da adivinhação. 3 métodos estavam disponíveis para o rei da Babilônia. Ele tomou um punhado de flechas e as deixou cair ao chão, e então fez a interpretação a partir do posicionamento das flechas. Ele olhou para os ídolos do lar e olhou para o fígado de um animal para obter a ajuda de seus deuses. Na verdade, o Deus verdadeiro controlava essas superstições com o fim de fazer valer sua vontade. Isto é, o ataque contra Jerusalém e Judá. Mais tarde, Nabucodonosor atacou Rabá em Amon, a leste do Rio Jordão. Toda a parafernália de guerra estava preparada. As pessoas de Jerusalém pensaram que essa decisão supersticiosa não era uma adivinhação verdadeira e estavam certas de que ela falharia, mas elas estavam erradas. Versículos 24 a 27. O príncipe profano e perverso Zedequias, o último rei de Judá, profano para com as coisas de Deus e um traidor perverso para com as alianças humanas. Deus, quando trouxe o castigo sobre Judá em 586 a.C., retirou o turbante, que representava a liderança sacerdotal, e também a coroa, que representava a sucessão real. Nenhum desses dois ofícios, depois do exílio, foi plenamente restaurado. A tripla repetição da ruína expressa o grau mais intenso das condições turbulentas e caóticas. Ezequiel profetiza que, embora a descendência de Davi fosse continuar, não haveria outro rei daquela linhagem até que o Messias viesse para estabelecer o seu reino. Versículos 28 a 32. Os amonitas e os israelitas estavam frequentemente em conflito. Deus havia dito aos israelitas que não se aliassem a nações estrangeiras, porém Judá e Amon se uniram contra a Babilônia em 589 a.C. Deus primeiro julgou Judá, por isso Nabucodonosor dirigiu-se a Jerusalém, mas Amon também seria julgado, não por aliar-se a Judá, mas por assistir à destruição de Jerusalém com um deleite vergonhoso. Os amonitas foram advertidos para não oferecer resistência aos babilônios, pois isso seria inútil, uma vez que eles seriam mortos em sua própria terra. Israel ainda tinha um futuro, mas Deus não concederia nenhuma misericórdia a Amon e permitiria que a devastação acontecesse. Depois disso, eles sofreram nova devastação sobre os exércitos de Judas Macabeus, de acordo com o livro de Macabeus. Por fim, os amonitas desapareceram totalmente da família das nações. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de Ezequiel.